Sabadou com leilão de imóveis. Hoje nós vamos fazer a nossa aula aqui semanal, tratando do tema que tem chamado muita atenção, né, no mercado atualmente, pela altíssima lucratividade que é os leilões de imóveis. E aí eu coloco os leilões judiciais e extrajudiciais de imóveis. É muito interessante ver, né, que tem pessoas que entram nesse mercado um tanto quanto incrédulas, né? E achando que é de certa forma um exagero, que há um exagero quando a gente diz que é possível comprar imóveis em leilão judicial e extrajudicial com 80, 90% de desconto. Mas quando a gente vai apresentando, né, a fundamentação legal de onde vem a possibilidade, né, legalmente falando, de ter essa lucratividade, né, porque não é nada aleatório. Né? Não é assim, é porque é possível comprar com 80% de desconto, 90% de desconto imóveis. Não é assim. Existe uma fundamentação para isso. Existe uma origem legal que dá o amparo à venda desses imóveis no mercado com esse tipo de desconto. Então é a lei que determina, né, e que dá a possibilidade de que essas oportunidades sejam encontradas no mercado, né, todos os dias, né, no mercado de leilões. Hoje nós temos leilões a partir de 2015, né, quando o Código de Processo Civil atual veio no ordenamento jurídico nacional, houve aí alterações substanciais e uma delas foi justamente a questão da possibilidade da realização do leilão online. Então, essa possibilidade do leilão online faz com que os interessados em entrar nesse mercado tenham à sua disposição aí leilões todos os dias para participar. E a origem, né, desses preços tão atrativos, né, desses descontos, ela tem, como eu disse aqui no início, ela tem um substrato legal, tem uma base legal. Para todo tipo de leilão, a precificação atrativa que a gente vê no mercado, ela tem um substrato legal. Não é aleatório, não é nada assim, eu tenho 80% de desconto porque porque o leiloeiro quis dar, ou porque ali o banco no leilão extrajudicial quis colocar com esse desconto. Não é assim. Não é assim que funciona. Há etapas, há ritos a serem seguidos e há fundamento legal que possibilita essas arrematações. E é importante que você, tanto como investidor, como advogado... Opa, tudo bom, colega? Joia, César? Que bom, que bom. Você será muito bem-vindo, viu? Tanto como investidor, quanto como advogado, é importante que você saiba a origem, né, legal dessa possibilidade desses descontos. Então hoje nós vamos falar basicamente de 3 modalidades de precificação legal nos leilões judiciais. Nos leilões de imóveis, tanto judiciais quanto extrajudiciais. Nós falaremos da precificação legal nos leilões extrajudiciais, falaremos da precificação legal nos leilões judiciais, regidos pelo Código de Processo Civil, e também dos leilões regidos pela Lei 11.101 de 2005, que são os leilões judiciais onde você conseguirá as melhores oportunidades, onde você conseguirá realmente ter aí um grande retorno do investimento, possibilitando aí que você triplique, quadruplique o valor investido em uma única arrematação. Mas vamos lá, os leilões extrajudiciais que nós vamos tratar aqui, no que tange a precificação legal dos lances mínimos, são aqueles leilões regidos pela Lei 9.514 de 97. Esses leilões, eles têm origem aí no inadimplemento de um contrato de financiamento bancário, em que o imóvel é dado em garantia
com uma cláusula de alienação fiduciária. E esses leilões são regidos, esses contratos, né, e esses leilões são regidos pela Lei 9.514 de 97. E essa lei ela diz basicamente o seguinte, no que tange à precificação do lance mínimo. Na primeira praça, o que essa lei diz? Né, começando pegando a origem da execução extrajudicial. Ela diz que financiado o imóvel, dado esse imóvel como garantia do pagamento, né, do financiamento, vindo a ficar inadimplente ali o comprador, ele será notificado para pagamento em 15 dias. Ele deverá pagar em 15 dias. Se ele não pagar em 15 dias, não purgar a mora, ele será imediatamente constituído em mora e haverá uma averbação lá na matrícula do imóvel com a consolidação da propriedade em nome do banco, do credor fiduciário. Essa consolidação da propriedade, ela ainda não possibilita que o banco venda o bem da forma como ele bem quiser. O banco deverá obrigatoriamente levar a leilão, primeira e segunda praça. E aí que vem o ponto que nós queremos tratar. Como fica o preço na primeira e segunda praça nos leilões extrajudiciais de imóveis? Bom, na primeira praça, o que a Lei 9.514 de 97 diz? Na primeira praça, o valor do imóvel é o valor que consta lá do contrato para efeito de leilão. Todo contrato que você fizer, né, com o banco de financiamento de um imóvel, virá obrigatoriamente ali constando o valor para efeito de leilão, o valor que aquele imóvel tem para efeito de leilão. E no próprio contrato também vem a forma de atualização desse valor, né? E é necessário isso porque o leilão geralmente ocorre depois de alguns anos, né, de contrato já, que a pessoa pagou algumas prestações e acabou não conseguindo ali, teve o imóvel retomado pelo banco. Então, o valor na primeira praça é o valor que consta do contrato de financiamento. Esse é o valor de lance mínimo. Na segunda praça, o que a lei diz? A lei diz que na segunda praça o valor será aquele correspondente ao débito do financiamento, aquelas prestações atrasadas, somados aí a débitos condominiais, débitos tributários, débitos cartorários e demais encargos que recaiam sobre o imóvel. E é por isso que você vai ver leilões extrajudiciais em que na segunda praça o valor do bem está maior do que na primeira praça. Ou às vezes você vai ver que na segunda praça o valor do bem está bem abaixo, né, aí de 50% do valor da primeira praça, certo? E também a lei diz que facultativamente o banco poderá, e é uma faculdade do banco, colocar ali como valor mínimo o valor de 50% do valor da avaliação. Mas veja bem, é importante aqui com relação a esse preço mínimo nos leilões extrajudiciais, fazermos a seguinte observação. A jurisprudência tem evoluído no sentido de aplicar o conceito de preço vil que consta lá do Código de Processo Civil para os leilões judiciais aos leilões extrajudiciais, o que implica aí necessariamente em dizer que para parte significativa da jurisprudência, aquelas arrematações também em leilões extrajudiciais que forem abaixo de 50% do valor da avaliação, elas poderão ser invalidadas por preço vil. Mas aí você pode estar se perguntando, então onde que eu vou conseguir comprar imóveis em leilões extrajudiciais com 80% de desconto, Carlos? Se você está me falando que a jurisprudência está evoluindo no sentido de aplicar o conceito de preço vil também aos leilões extrajudiciais. Bom, a explicação também consta da lei. A Lei 9.514, quando ela estabelece o procedimento de execução extrajudicial, resumidamente da seguinte forma: notificação para purgação da mora. Não purgada a mora, consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário. Só que essa consolidação ainda é relativa, porque o banco não pode vender de qualquer jeito. Ele tem que obedecer o rito para venda. E qual será o rito para venda? Primeiro e segundo leilão. Se o primeiro e segundo leilão forem negativos, aí fecha-se o ciclo da Lei 9.514, o débito do devedor é declarado quitado e há uma averbação lá
no registro do imóvel, indicando que houve 2 leilões extrajudiciais negativos. A partir desse momento, o banco pode levar esse imóvel a leilão por qualquer preço que ele quiser, sem o perigo de ter aí uma invalidação por preço vil. E também, após o registro aí, a verbação no registro do imóvel dos 2 leilões negativos, o banco também não precisará mais intimar o devedor nem o seu cônjuge, porque já encerrou-se ali o ciclo da Lei 9.514. E aí, efetivamente, o banco passa a ter, depois do segundo leilão negativo, o banco passa a ter poderes aí de dispor do imóvel da forma como bem lhe aprouver, da forma como ele achar melhor. Pode inclusive doar o imóvel se ele quiser, sem nenhum problema. Então, depois do fechamento desse ciclo aí da Lei 9.514, você vai achar daí imóveis com muito desconto. Imóveis aí com 90% de desconto em leilões extrajudiciais, na venda direta. E é importante que você saiba a origem legal para que você não corra o risco de arrematar e ver a sua arrematação anulada. E nos leilões judiciais, como funciona a fixação do preço? Bom, nos leilões judiciais, a fixação do preço é feita do preço mínimo, é feita pelo Código de Processo Civil. E o Código de Processo Civil diz assim: na primeira praça nos leilões judiciais, o imóvel vai pelo valor da avaliação. E essa avaliação está lá no processo, porque diferentemente dos leilões extrajudiciais, os leilões judiciais eles ocorrem dentro de um processo judicial e com a participação, obviamente, de um juiz. E antes de levar a leilão, o juiz deve pedir, determinar, na verdade, que seja feita uma avaliação judicial do imóvel. Então, o valor mínimo quando o leilão for judicial em primeira praça será sempre o valor da avaliação que consta do processo. E na segunda praça, o que a lei diz? A lei diz que o juiz deverá fixar um preço mínimo para a segunda praça. Caso ele não fixe um preço mínimo, caso o juiz não fixe um preço mínimo, considerar-se-á como preço mínimo 50% do valor da avaliação. Abaixo disso aí é considerado preço vil. Aí você pode estar se perguntando, mas no começo dessa aula você falou, Carlos, que era possível comprar em leilão judicial também imóveis com 80%, 90% de desconto. E agora você me diz que há um conceito aí de preço vil que impede a arrematação abaixo de 50% de desconto. Espera aí, que eu não encerrei ainda os 3 tipos de precificação que eu me dispus a falar com você hoje aqui. Nós vimos que a modalidade de leilão extrajudicial, em que nós já tratamos aqui da forma de fixação do preço mínimo, judicial, que é a regra geral do Código de Processo Civil, que nós acabamos de verificar, mas há uma modalidade de leilão judicial em que há 3 praças, não há apenas 2 praças. Há 3 praças, e essa modalidade está lá prevista na Lei 11.101 de 2005, que são os leilões de falência e recuperação judicial. Está lá na Lei 11.101 de 2005. E o que essa lei diz sobre a precificação nesse tipo de leilão? Primeira praça, valor da avaliação. Segunda praça, 50% do valor da avaliação é o lance mínimo. Não pode arrematar em primeira praça, num leilão regido pela Lei 11.101 de 2005, sem que cubra o valor da avaliação na primeira praça. Na segunda praça, não há possibilidade de arrematar por menos de 50% do valor da avaliação. Mas se não tiver arrematação, nem na primeira, nem na segunda praça, esse imóvel vai para uma terceira praça. E nessa terceira praça, o que a Lei 11.101 fala? O que ela determina? Que na terceira praça não incide conceito de preço vil. E põe lá também expressamente que o imóvel poderá ser arrematado por qualquer valor. E aqui que é a cereja do bolo nos leilões judiciais. Porque nesse tipo de leilão, você vai investir 100 mil e arrematar um imóvel de 1 milhão, 1,5 milhão, facilmente.
Facilmente. Esse tipo de leilão não acontece todo dia, porque é um leilão específico. Mas quem está no mercado, quem está estudando, buscando conhecimento, participando, né, arrematando em outras modalidades de leilão, ele inevitavelmente vai encontrar esse tipo de leilão pela frente. E não é conto da carochinha, não. Não é fala vazia, não. Se você entrar nos sites e procurar por leilões regidos pela Lei 11.101 de 2005, que são os leilões de falência, você vai se surpreender com o preço. O preço na terceira praça. Não há preço vil na terceira praça nesses leilões judiciais específicos, né? São leilões de um tipo de processo só, na verdade de dois tipos de processo, que é o processo de recuperação judicial e extrajudicial e o processo de falência. Nesse caso aí, ocorrendo o leilão, nesse tipo de processo, ele é um leilão judicial, mas é um leilão judicial específico, onde você vai conseguir um desconto substancial mesmo. Aqui no Instagram eu deixo um exemplo sempre, né? Agora eu pus até uma imagem de um imóvel em que tem o vídeo aqui, está fixado, e tem também um trecho de uma aula, onde um estudo de caso, que eu demonstro também uma arrematação que o cliente multiplicou por 8 vezes o valor investido em uma única arrematação. Na verdade ele multiplicou, para ser bem exato, por 7,95 vezes o valor investido em uma única arrematação. E a imagem aqui também que a gente fez, aérea inclusive, de um imóvel de 22 mil metros quadrados de área, com 6 mil e poucos metros quadrados de área construída, que foi arrematado num leilão desse por 980 mil reais, e o imóvel vale 8 milhões de reais. Isso é fato, isso é algo que existe e que está acontecendo a todo momento para quem se dedica a essa área de investimentos, certo? E tem uma explicação legal. A explicação legal é porque a Lei 11.101 de 2005 permite expressamente esse tipo de arrematação em terceira praça nos leilões judiciais de falência e recuperação judicial. Então é isso aí. As precificações nos leilões extrajudiciais, judiciais do Código de Processo Civil e judiciais de falência, elas têm uma origem legal. Não existe nada aleatório. A lei que determina como será feita a precificação em cada modalidade de leilão, possibilitando que você faça investimentos de forma segura e multiplique por diversas vezes o valor investido nesse mercado, que é, sem sombra de dúvidas, a melhor modalidade de investimento que existe atualmente, né, no mercado brasileiro, certo? Então era isso que eu queria conversar com vocês hoje nessa aula. Um feliz sábado e continue conosco aqui. Se você gostou dessa aula, compartilhe para que mais pessoas, né, tenham também acesso a esse conteúdo. Feliz sábado, um abraço!